Olá, alunos! Hoje faremos um experimento simulando, na verdade, uma estufa. A ideia é que vocês entendam como funciona a atmosfera terrestre. Vamos lembrar que aqui é só uma simulação. A atmosfera terrestre ela é aberta a inúmeras trocas de energia entre a Terra e o espaço. Aqui tudo será diminuído porque nós vamos colocar colocar o papel filme que vai funcionar como uma tampa. Então, a convecção que vai acontecer aqui dentro, ela vai ser potencializada por esse papel filme, ok? Então, lembrem que é só uma simulação. Bom, esse experimento é bem simples e vocês podem repetir em casa. Nós vamos precisar de um termômetro. Eu vou usar esse daqui, que é a distância, mas você poderia muito bem utilizar um termômetro normal de casa, né? Um termômetro para verificação da temperatura corporal, ok? Papel alumínio, filme plástico, tesoura, 2 copos pequenos. Eu vou usar os 2 beckers. Não tenho aqui 2 beckers do mesmo tamanho nesse momento, mas como eles estão graduados, eu vou colocar a mesma quantidade de água nos dois para não ter alteração a nossa medição, né? Não sofrer nenhuma alteração. Nós vamos precisar de uma caixa de sapato e nessa caixa de sapato vocês vão encapá-la por dentro com o papel alumínio. Então a minha já fiz aqui, já encapei para não passar tanta vergonha assim. Então ela já está pronta para o uso. E vocês podem utilizar uma lâmpada em casa ou também, se não tiver possibilidade, se você tiver quintal, se for mais fácil, você pode deixar no sol, ok? Então vamos começar? Bom, então vamos para os... esqueci de avisar. 7º anos. Esse experimento consta lá na página 71 e 72 da unidade 4 do movimento do aprender. Então, peguem lá o material de vocês para acompanhar, ok? 6º anos, esse é um experimento para a gente poder entender um pouquinho sobre o efeito estufa que estou trabalhando com vocês. Vamos lá, então? Procedimentos. Então, primeiro procedimento, eu já fiz, já fui adiantadinha, é forrar a caixa de sapato, a caixa de sapato com papel alumínio, certo? Segundo procedimento, despeje a água, então coloque água até aproximadamente metade do copo. Então, eu coloquei aqui mais ou menos 70 ml e vou colocar nesse outro, na becker que é um pouquinho maior, aproximadamente a mesma quantidade, né? Vocês podem perceber que além de ser mais comprido, ele também é um pouco mais largo, o diâmetro é maior, ok? Então, por isso que dá essa diferença. Bom, mas o volume é o mesmo, isso que importa, ok? Um deles, nós vamos colocar dentro da caixa e nós vamos tampar a caixa com o plástico filme. Então, tampei aqui com o papel filme, está tampada. Para encapar dentro da caixa, vocês podem reutilizar um papel alumínio, desde que ele esteja limpinho, dá para ser reutilizado. Tá bom, gente? Bora lá. E o outro copo com água, nós vamos deixar tanto o copo com a água, fora da caixa, e a caixa, esses 2 copos, sob essa luz. Ou, se vocês puderem, colocar no sol, certo? Então, nós vamos deixar aqui durante aproximadamente 10 minutos. E aí, nós vamos colocar assim, que aí a luz consegue chegar em cada um deles. E aí, vocês podem colocar também no sol, tá, gente? E aí, depois de 10 minutos, nós vamos mensurar a temperatura, ok? Após os aproximados 10 minutos, vamos então fazer a medição da temperatura. Vamos lá? Vou pegar meu termômetro, vou desligar a lâmpada
e fazer a medição. Então, eu vou começar com o copo que ficou fora da caixa, ok? Só um minutinho aqui, gente, vou mudar o termômetro para graus Celsius. Ele estava em Fahrenheit. Bom, vou mostrar para vocês aqui a temperatura, 26,6, assim, mais 26,6 graus. Né? Deu uma apagadinha aqui, gente, o tempo é curto. Agora nós vamos observar a água que estava dentro da caixa. Vinte e 29,4, ok? Bom, e aí, marquem essa temperatura, a temperatura do copo fora, 26,6 aproximadamente, e a temperatura do copo que estava dentro da caixa, 29,4. Então vamos entender a diferença de temperatura da água fora e da de dentro da caixa? Bom, vamos lembrar que para manter as condições climáticas aqui no nosso planeta, nós dependemos da energia que vem do Sol. Essa energia vem na forma de luz visível, igual aqui, semelhante à da nossa lâmpada, certo? A atmosfera terrestre vai refletir uma parte pequena dessa energia, dessa luz visível é refletida diretamente para o espaço, enquanto que a maior parte consegue atravessar diretamente a atmosfera, chegando na superfície da Terra e aquecendo-a. Então, a Terra absorve essa parte de energia e transforma em radiação infravermelha, invisível a olho nu. Essa radiação, ela vai ser devolvida para o espaço. Porém, os gases do efeito estufa, como por exemplo, o dióxido de carbono, monóxido de carbono, o vapor de água, eles vão reter essa radiação infravermelha. Por quê? Se eles não retessem essa radiação infravermelha, a Terra à noite seria muito fria. Então, graças a esses gases, graças ao efeito estufa, nós temos a temperatura da Terra com uma média de 15 a 20 graus Celsius, o que permite a existência da vida tal qual a conhecemos. Aí vocês podem falar assim, mas então, qual é o problema, né, do efeito estufa? Bom, o problema está no aumento da concentração desses gases na atmosfera. Então, esses gases estão naturalmente ali na atmosfera, né, devido às erupções vulcânicas, às queimas naturais, né, as queimadas naturais que ocorrem, a respiração dos seres vivos, né? Mas o que ocorre? Devido à ação humana, então, por exemplo, a queima de combustíveis, né, usados nos transportes, a industrialização, as queimadas, né, realizadas pelos humanos vão aumentar muito a quantidade desses gases na atmosfera. E aí, eles vão reter uma quantidade muito maior de energia, de radiação infravermelha aqui no nosso planeta. Consequentemente, nós vamos ter um aumento da temperatura, que a gente chama de aquecimento global. Qual o problema? Bom, melhor, né? Quais os problemas do aquecimento global? A temperatura média da Terra aumentando, nós vamos ter o derretimento das calotas polares, consequentemente, um aumento no nível dos mares, e aí nós podemos ter também extinção de espécies, podemos ter também a questão de inundações em alguns lugares, então mudar os regimes de chuvas, né? Chove muito em um local e seca em outro, ok? Então aqui nós simulamos exatamente isso. A luz visível aqui da lâmpada, devido ao nosso papel filme ser transparente, uma pequena parte dela foi refletida, a maior parte foi absorvida. Essa energia foi absorvida pelas paredes da nossa caixa, dos materiais que estavam aqui dentro, foi transformada em radiação infravermelha, paredes, né,
com auxílio aqui no caso do nosso papel alumínio, refletiu ainda mais e mais rápido essa radiação infravermelha. Bom, ela iria ser dissipada, então ela iria voltar, né, ia para fora da caixa. Porém, o nosso plástico, aqui no caso, fez o papel dos gases do efeito estufa e reteu essa energia. E aí aqueceu mais o copo que estava aqui dentro, a água do copo que estava aqui dentro, certo? Isso, então, permite que o nosso planeta mantenha essa temperatura. O problema é, no caso, o aumento da incidência desses gases na atmosfera. Lembrem-se disso. Espero que tenham gostado do experimento. Repitam ele em casa, que é bem legal. Expliquem para a família de vocês como funciona o efeito estufa. E vamos lembrar de fazer a nossa parte. O que nós podemos fazer para diminuir a incidência, e no caso, né, o aumento dessa concentração desses gases na atmosfera. Bora lá, gente? Até mais!